era disparado o melhor time do Brasil, né? Disputou o campeonato de 67, 69, todos os torneios, campeonatos Santos disputou, o Santos ganhou todos, tá? E em 68 o Santos ganhou o Campeonato Paulista com umas 4 rodadas de antecedência, num campeonato que a Federação Paulista achava que o Corinthians ia ser campeão. Até porque foi em 68 que o Corinthians quebrou o tabu contra o Santos, né? Os 11 anos sem ganhar do Santos. O Corinthians contratou Paulo Borges, montou um bom time, né? Quebrou o tabu, ganhou de 2-0 do Santos no Pacaembu. Só que quando chegou o segundo turno, o Corinthians desandou, como sempre acontecia nos anos 60, e o Santos ganhou o campeonato com o pé nas costas, né? Que o time era excelente. E aí, quando chegou em 69, a cartolagem queria achar um jeito de deixar o campeonato mais difícil para o Santos. Eles achavam que, como o Corinthians, principalmente o Corinthians, perdia muitos pontos para os times pequenos, né, chamados times pequenos, times do interior, eles inventaram uma fórmula nova para o Campeonato Paulista. Eles inventaram uma fórmula que era o seguinte: o Campeonato Paulista foi dividido em 2 grupos, né? Um grupo ficou o Santos, o Palmeiras, a Portuguesa, a Ferroviária, que era o melhor time do interior, tinha sido o 3º lugar no Campeonato Paulista de 68. E no outro grupo ficou Corinthians, São Paulo, e aí ficou América, Guarani, Juventus, uns times bem mais tecnicamente inferiores. E jogava todo mundo contra todo mundo, turno-retorno, e os 2 primeiros se classificavam com um quadrangular final. Então, assim, estava mais do que na cara que o Corinthians e o São Paulo iam se classificar no grupo deles, porque eles não tinham adversário nenhum, mas que Santos, o Palmeiras, a Portuguesa e a Ferroviária iam se matar para conseguir 2 vagas. Então era muito mais difícil, o caminho do Santos ou do Palmeiras era muito mais difícil que o caminho do Corinthians, por exemplo. Mas mesmo assim, o Santos e o Palmeiras foram para se classificar, e o Corinthians e São Paulo. Aí foram um quadrangular, onde eles imaginavam o seguinte: bom, nos clássicos o Corinthians se sai bem. Então, se o Corinthians empatar contra o Santos no primeiro jogo, dá para, né? A tabela foi feita a caráter. Só que eles não contavam que quem jogava no Santos tinha uns caras chamados Pelé e Edu, né? E o Pelé e Edu massacraram, deram um baile no Corinthians logo no primeiro jogo do quadrangular, tacaram 3-1 no Corinthians, aí jogaram contra o Palmeiras, deixaram 3-0 no Palmeiras, e aí foi pro empate, foi para a última rodada, num sábado, eles nem acreditavam que o Santos ia fazer a final do campeonato, porque eles botaram no sábado, porque no domingo ia jogar Corinthians e Palmeiras para fazer a final do campeonato. E aí o Santos foi só tricampeão paulista. Maravilha, hein? Que maravilha. E aí e a partir daí, só para fechar, em 70, o Santos era favoritaço para ser tetracampeão paulista, mas no meio do caminho teve o São Paulo com Laudo Natel, que era governador de estado e vice-governador, era governador de estado, era governador, e era presidente do São Paulo. E o Laudo Natel tinha um costume muito simpático de assistir os jogos do São Paulo no banco de reservas do São Paulo. Nossa, então você volta aí para 1970, né, numa época onde o clima político era extremamente denso, extremamente pesado, um vice-governador assistindo os jogos no banco do seu time. Dá para saber por que o São Paulo foi campeão em 70 e o Santos não foi tetra. Tá mais do que explicar. Esse governador não faleceu esses dias? Faleceu agora. Faleceu ele mesmo. Essa semana. Passada, não foi? Semana passada, se não me engano. Isso. Faleceu. Enfim.